Oi, 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 oi. Marco. Microfone. Microfone. Oi, oi, oi. Muito bem. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vamos estudar. O nosso estudo ele está sendo gravado para depois eu colocar no YouTube, tá? Vamos lá. Vanilson, eu gostaria de fazer a nossa prece inicial. Fique à vontade. Livro de Scott, Prefeitura Emmanuel, muito interessante. Olhamos do capítulo 23 para a mensagem. Prefeitura da Casa do Mundo, título de exposto, mas dois parágrafos que realmente deixam dizer o seguinte: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as questões iluminadas. Entretanto, ninguém atinge a luz para as questões da experiência sem passaportes adquiridos na agência da. Sem sombra de dúvida, devemos seguir analisando a perspectiva, refletindo sobre, analisando as nossas posturas em relação ao ensino adquirido e a infinita que vai ter as outras conosco, à medida em que vamos ascensionando na direção da ciência. Nessa manhã, saibamos esperar, guiando os nossos vídeos para assimilar tudo mais possível da lição. Andamos no mesmo passo, como a plenitude, do clima, e a infinita não tem culto, que é a mensagem dele, guarda por que assim seja. Sempre. Obrigado, Aninha. Vamos lá. Capítulo 18. 18? 18. Fisiologia do pensamento. Antes da gente mergulhar nesse tema, é importante a gente pensar uma coisa. Todo mundo aqui sabe o que é H2O, sabe? Ok? Tá ali já uma esteira, garrafinha de água. Exatamente. Tá. H2O, por si só, é só água? Vamos chegar lá. Quando eu pego e junto várias moléculas, porque H2O é uma molécula composta por 3 átomos,
H2O, um oxigênio e 2 hidrogênios. Quando eu junto várias bolinhas dessas, né, várias pecinhas, vários conjuntos desses, eu tenho água, correto? Espera aí. Calma. Se eu pego esse... Vamos imaginar uma garrafa cheia de moléculas de H2O. E eu coloco calor ali dentro, eu coloco energia ali dentro. Ela vai começar a se condensar em função desse processo e num estágio ou num estado em que a quantidade de moléculas está muito acelerada, eu terei água? Não, eu tenho vapor. Se eu diminuir a quantidade de calor, quantidade de energia desse recipiente, depois de alguns segundos, o vapor desaparece e surge água. Se eu continuar retirando energia desse espaço, a água desaparece e surge gelo. Pergunta: gelo e vapor são a mesma coisa? Tem aquela palavrinha, né, de 3 sílabas, né? Depende. Vou repetir o raciocínio. Você tem um recipiente, está cheio de H2O lá dentro. Nós vamos vê-los? Não. Você coloca energia ali dentro. Vai fazendo com que essas moléculas desacelerem. Quando você começar a ver, você vê vapor. Se você continuar tirando energia, diminuindo a velocidade das moléculas, das partículas, o vapor desaparece, vai desaparecendo e fica só água. Se você continuar fazendo isso, chega um ponto que a água desaparece e surge gelo. Mas peraí, o vapor desapareceu? A água desapareceu? Não, você não está vendo mais o vapor. Também a água desaparece? Não, a água continua. Não, mas peraí, agora é gelo. Entenderam a lógica do exemplo? O que é água de fato? É água, uma forma no qual as moléculas de H2O se organizam e se apresentam? Isso é água. Se por acaso, quando eu pergunto se gelo e o vapor são a mesma coisa, depende. Na sua origem, sim, porque o que tem ali é H2O. Mas na sua aplicabilidade, na sua expressão material, não são a mesma coisa. Apesar de que tanto o vapor quanto o gelo tem algumas coisas muito curiosas. Vapor queima? Queima. Gelo queima? Queima. Então, apesar de estarem em estados diferentes, em organização diferente, em funcionalidades diferentes, eles mantêm a mesma base, porque são feitos da mesma coisa, e tem algumas características não, tem algumas repercussões, alguns efeitos que são semelhantes. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. O Marcos viajou agora e foi em Plutão. Mas o que isso tem a ver com o tema fisiologia do pensamento? É porque nós, no convencional, no dia a dia, nas nossas falas, nas nossas conversas, nós temos o hábito de usar a mesma palavra para coisas diferentes. E se essas coisas estiverem dentro de um processo, nós confundimos o processo com uma coisa, com as etapas, com a origem, com a fonte, com o resultado. Nós confundimos. E os idiomas, as línguas, elas muitas vezes, com algumas raríssimas exceções, são muito pobres na quantidade de palavras para adjetivar ou especificar cada coisa. Exatamente. É tanto que ele ficou preocupado
ele tinha um excelente conhecimento de gramática, chegou a escrever gramática para o francês, que é uma língua riquíssima, como as línguas latinas, e ele ficou preocupado. Olha, é muita coisa dentro de pouco espaço. Será que eu vou ter que criar uma... Ele já tinha criado o espiritismo, e espírita e espiritista. Já tinha criado. Será que ele tinha que ter criado uma palavra para cada coisa? Os espíritos disseram assim, olha, se você quiser criar, crie. Tem problema. Desde que vocês se entendam, estão falando, não importa as palavras. Então, Kardec não se preocupou com procurar uma palavra para cada coisa. Ele procurou trabalhar o sentido e entendimento de cada coisa, às vezes usando a mesma palavra. Tanto que, o que é espírito e o que é alma? Tem lugar que, quando ele está falando da coisa em si, o espírito e a alma, tem lugar que ele chama a alma de alma, tem lugar que ele chama a alma de espírito. Tem lugar que ele chama espírito de alma. Ele não está preocupado com esses detalhes, porque ele entende do que ele está falando. Porque nós somos espíritos imortais. Quando encarnamos, em função da condição de encarnado, nós assumimos uma condição diferente que nos coloca, pelo menos no âmbito da expressividade, diferentes dos espíritos. Aí ele adota a palavra alma para isso, que já era algo comum. Só que tem hora que ele, quando está falando da gente encarnada, ele nos chama de espírito, porque ele está falando de um espírito encarnado. E ele não se preocupa muito com a ideia, com essa ideia. Então, isso nas nossas conversas não tem problema. Você pode chamar, quando eu coloquei, quando ele começa a condensar, surge o quê? Surge água. Peraí, mas ainda está muito acelerado, não é água, é vapor. Você não bebe vapor. Você não bebe gelo. Você pode até ficar chupando ele para ele derreter e virar líquido e você bebê-lo. Isso nos leva a entender que tem coisas que, quando eu vou estudar para entender, eu preciso pegar cada peculiaridade do tal do troço para entender sobre o que de fato eu estou falando, para que na hora que eu pegar os autores que estão escrevendo, e dificilmente nós vamos pegar um autor que vai falar do troço como um todo, porque aí não tem livro que dê conta disso, mas não um livro, O Corpo Humano. Quantas páginas teria que ter um livro que tratasse da integralidade do corpo humano, em todas as perspectivas? E acabar as árvores do planeta, e acabar os provedores provedores não, lá onde estão as bases armazenadas, né? Bem mais. E servidores. Não ia ter servidor, não ia ter terabyte escancha prego para caber tanta informação. Então, quando o Décio traz um texto sobre fisiologia do pensamento, ele teve que fazer uma opção. E nós, espíritas, quando vamos estudar temas relacionados à doutrina espírita, nós temos que ter o bom senso de lembrar sempre disso. Nenhum autor deu conta de tudo. O próprio Kardec não se preocupou com tudo, ele se preocupou com a base. Bom, os fundamentos. Ele não se preocupou com tudo. Por isso ele vai dizer, Gênesis, capítulo 1, característica da revelação espírita, item 55, já quase no final, que a última característica, caracteres da revelação espírita, a última característica da doutrina espírita é o seu caráter de acompanhar a ciência. Por quê? Porque a ciência ia estudar as diversas nuances e não deixariam que nos perdêssemos no, acho que chamamos de esoterismo. E quando falamos no tal do pensamento, estamos falando de um troço, que cada um defina pensamento. Se eu tenho 10 pessoas, eu vou ter 10 definições. Se eu tenho 10 profissionais de áreas diferentes, eu vou ter 10 definições diferentes de profissionais. Já começa por aí. Quando o Décio escreve o texto, ele faz uma opção. E como é que eu sei disso? Pela própria definição que ele faz. Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Vamos entender o seguinte. Qual é a diferença entre processo e procedimento? Eu queria a Silvia agora, que é a Silvia da área do direito. Talvez sejam os profissionais que discutem, que usam isso no dia a dia na fala, né?
que lidam com o processo penal, processo civil o tempo todo. Mas cada um de nós aqui, dentro das nossas áreas profissionais, também lidamos com isso. Nós só não paramos para pensar. Talvez o pessoal da saúde, que lidam com cirurgias, pensem isso o tempo todo na situação, porque tem que pensar qual o processo e quais os procedimentos. Processo. O que vai ser feito? Né? Sequência dos eventos. Procedimento. Cada etapa daquilo. Cada etapa daquilo. A gente confunde isso. E no que diz respeito a pensamento, não olha, talvez seja uma das piores. Processo de pensar, procedimento de pensar. Uma outra coisa que é importante a gente observar é o que é agente num fenômeno. Nós já estudamos isso aqui algumas vezes. Existe o agente causal, aquele que causa o fenômeno, que causa a coisa. O agente ele pode ser direto ou indireto. Ele pode ser imediato ou imediato. Agente é o que causa, certo? Imediato é aquele que causa não necessariamente agora. Acredito que a maioria de nós aqui comeu antes de vir para cá. Você não está com fome. Daqui a pouquinho, daqui a algum tempo, tem um trocinho dentro do seu corpo que vai fazer algumas avaliações, né? Vai fazer o que o laboratório faz, alguns exames em você, e vai ver que precisa de alguma coisa que está faltando. Glicose, proteína, alguma coisa assim, e vai disparar alguns gatilhos para que, num longo, curto, médio ou longo prazo, o cérebro crie a sensação de fome. Quer dizer, ele faz a avaliação e dispara gatilhos. Depois de um tempo, surge a sensação de fome. Agente imediato. Agente imediato é aquele que faz e acontece agora. Agente direto, eu faço. Agente indireto, eu faço em relação ao que alguém fez comigo. Então, eu faço por causa daquela pessoa, daquela circunstância. Aquele é o agente direto. Eu sou agente indireto. O Max falou, por que a Silvia não veio? Está lá dando suporte ao filho na questão educacional. Agente direto da Silvia não ter vindo. Alexandre. É sério? Agente indireto, a própria Silvia. Por que é importante a gente saber disso? Porque no que diz respeito ao tal do pensamento, no processo do pensamento existem 3 agentes. E nesse processo, tem hora que um agente é direto e indireto, imediato e imediato. Então, a melhor forma de ver pensamento nessa perspectiva é como processo e não como função, é a ideal. Para nós que estamos estudando e precisamos entender o pensamento como algo que tem relação com o espírito, a melhor forma é olhar como processo. Por quê? Porque o Décio, ele pegou dentro do processo uma etapa. Ele está errado? Não, porque é da área dele, fisiologia do pensamento. Então, ele vai olhar pensamento a partir de determinado ponto do processo. Vamos lá. O que diz respeito ao homem? Quando os espíritos vão definir o que é um homem para Kardec, e o que de fato faz um homem ser um homem na sua base, eles dizem que o homem é um espírito encarnado, certo? Que assume a condição biológica, e que para que ser homem, para que seja homem, tem que ter 3 coisas: espírito, perispírito, corpo físico. Sem essas 3 coisas, não tem um homem. Então, a base do pensamento antropológico do espiritismo parte desses 3 elementos. E tanto que quem melhor escreveu sobre isso foi o Zé Herculano Pires, depois de Kardec, Zé Herculano Pires, quando escreve um livro chamado Espírito e o Tempo. Isso quer dizer, pessoal, que tudo o que acontece conosco enquanto processos
e funções devem obrigatoriamente estar relacionadas com esses 3 elementos: espírito, perispírito, corpo físico. Tudo bem? Eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem e eu gostaria que vocês definissem na cabeça de vocês o que é que vocês entendem. E já vou dizer, não está errado, pelo amor de Deus. Quando a gente vai assistir um tema sobre um assunto e a pessoa começa dizendo, tem outras possibilidades de ver, nós somos tão inseguros em relação ao nosso conhecimento que a gente fica assim, então o meu está errado. Não está errado. Para com isso. Se tiver divergente em relação ao comum dos pensamentos, a nossa humildade nos diz, eu vou ajustar. Tá? Mas dizer que está errado e já negar o que você sabe, isso é a pior atitude pedagógica para quem quer aprender. Se você diz que está errado, você anula. E se você anula, você não consegue agregar. Aprendizado, cognição, funciona na agregação de significados. E se você diz que o seu está errado, você automaticamente se anula no processo de aprender, porque você não tem onde juntar, você não tem como trazer o novo. Porque o novo não vai se ajuntar. Por isso que a gente estuda e chega lá depois você não sabe. E na hora de aplicar, você não consegue aplicar. Estava vendo análises cognitivas para responder a pergunta: por que eu não consigo aplicar aquele que eu já sei em teoria? Então, eu queria que vocês definissem na cabeça de vocês o que é que vocês entendem por pensamento. É uma definição, não é um exemplo. O que é pensamento? Tenho que aparecer pegar. Penso logo. Nesse caso, o pensamento é sinônimo de existência, ou pelo menos a confirmação da existência. Isso é bem curioso, porque Descartes ele vai fundamentar, curiosamente, pessoal, ele vai fundamentar a definição de pensamento dele em funções fisiológicas. Ele olha o corpo como uma máquina e entende o pensamento, apesar dele não ser materialista, ele ser espiritualista, ele vê o pensamento como uma função, como um atributo da máquina. Kardec usa isso, só que Kardec vai além disso, como certo. Muito bem. Deu para vocês definirem na cabeça o que é pensamento. Se alguém chega para você agora, o que é pensamento? A sua encarnação depende disso. Diga o que é. E você, é isso. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei que o Décio fez uma opção? E por que é que eu sei? Pela definição que ele usou. Então, o que eu vou fazer com vocês agora é, a definição que vocês têm na cabeça está em que parte do processo pensamento? Vamos lá. Kardec, na pergunta 89A, me permitam fazer a leitura da pergunta para vocês, diz assim, no tópico, na segunda parte, capítulo 1, forma e ubiquidade dos espíritos. Na 89 ele pergunta, a que a gente precisa é 89A, só para a gente entender. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. Então, nós podemos estar em qualquer lugar, desde que tenhamos conhecimento e capacidade para tal, isso como espíritos. E nós estaremos nesse lugar com a velocidade do pensamento. Detalhe, você não vai para o lugar. Não vamos confundir o verbo ir e o verbo estar. Estar no lugar não há necessidade de que você vá para o lugar. Isso é referencial de quem está encarnado, pessoal. Por isso, Jesus está em toda parte. E, ao mesmo tempo, em nenhum lugar. 89A, que é a pergunta que nos interessa nesse momento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Então, pensamento seria sinônimo de alma, de espírito encarnado? Resposta. Quando o pensamento está em alguma parte,
A alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Pensamento é um atributo. Definição de pensamento em O Livro dos Espíritos: pensamento é atributo do espírito. O que é um atributo? Definição muito básica, muito simples. Atributo são as coisas ou as características que fazem a coisa ser a coisa. Se você tira um dos atributos, ela deixa de ser a coisa. Correto? Atributos do Marcos são todas as características de personalidade fisiológicas, psicológicas, todas que fazem o Marcos ser o Marcos. Se a gente tirar uma só, vai olhar para eles assim, parece, mas não é não. Atributos dessas cadeiras. Sólidas. Me ajudem. Azul, um atributo, a cor, ela tem cor. Ela tem cor, ela tem metal. São, não, metal é material que ele é feito. Azul é um atributo da cor. Então, cor é um atributo. O metal é substância. É matéria-prima de que ela é construída. Não é atributo. Porque eu posso usar outros materiais e ela continuará sendo a cadeira, porque ela manterá os atributos. Percebe a diferença? É o que faz a coisa ser a coisa. Se eu tirar a cor, ela fica invisível. É o sinal distintivo. Também. Característica dos atributos. Pensamento é um atributo. Então, o pensamento não é uma coisa. Ele não é uma substância. Curiosamente, se você tira um dos atributos, a coisa deixa de existir. Então, na coisa, você não tem como separar os atributos. Vocês estão entendendo? Mas, no caso, o pensamento é um atributo imaterial. É atributo. É o único atributo. Não. É o cérebro. Claro. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tem mais, tem mais. Vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Veja que é um processo. Então, vamos chegar lá. É para a gente entender aonde está a nossa definição de pensamento, para saber se eu tenho que dar um passo atrás para complementar ou se eu tenho que dar um passo à frente para complementar o processo e entender o processo como um todo. Sendo o pensamento um atributo e o espírito possuindo outros atributos, isso quer dizer que, no momento em que esses atributos eles estão se expressando, por exemplo, cor é um atributo. Como é que ela se expressa? Pela cor azul, pela cor preta, pela cor vinho. É assim que você vê. Você não vê a cor, você vê o vermelho. Você não vê a cor, você vê o azul. Percebe? O atributo é como o Marcos falou, ele não é material. Material é como ele se expressa. Aí o atributo, ele precisa da matéria para se expressar. Estão acompanhando o raciocínio? Me perdoe se eu perguntar isso várias vezes, porque a gente passo a passo e irmos juntos. Se você parou um pouquinho, me fala que eu volto para a gente ir juntos. Tá? Ok. Questão 804. Vontade é um atributo do espírito. Questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? Sim. E outra que não possuía. E outras que não possuía. Porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. Então, nós temos potencialidades que, nesse momento, nós aqui, nesse momento, nós não possuímos elas, quer dizer, nós não temos acesso a elas. Nós não conseguimos usar elas. Por quê? Porque o corpo nos limita. Dá um exemplo, Andy. O espírito consegue volitar. Certo?
o espírito consegue ir de um lugar a outro, sabendo e tendo a capacidade, sabendo como usar. Nós conseguimos fazer isso? Não, só pelo pensamento, com muitas limitações. Por quê? Porque o corpo não permite. Simples assim. Aí, sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. Por quê? Porque estando encarnado, a inteligência se expressa pelo sistema nervoso. Espera aí. Não entendi. O espírito tem um atributo. Ele é imaterial, ele não é mente, ele é um atributo. É o que faz o espírito ser espírito, correto? Correto. Para que esses atributos eles possam se manifestar, se expressar, precisa ter uma organização material? Perfeito. Maravilha. Ah, agora eu entendi porque tem que ter o cérebro. Só tem um detalhe. Um detalhe. O espírito consegue atuar sobre o cérebro? Sim e não. Por que sim e não? Porque para que ele atue sobre o cérebro, ele precisa de um intermediário. E qual é esse intermediário? O perispírito. Por isso Kardec diz, um homem é composto de 3 elementos. Espírito, perispírito, corpo físico. Isso quer dizer que o espírito, só o espírito, ele não consegue atuar sobre o corpo físico. Quem vai atuar sobre o corpo físico é o perispírito. Sério mesmo? Sério. Tira o perispírito. Não consegue. Ou então a gente tem que rever a base doutrinária que Kardec escreveu. Ele precisa do perispírito. Vamos lá. Eu lembro que certa feita a gente estava conversando aqui sobre memória. E é outro tema problemático no nosso meio, principalmente entre estudiosos. Por quê? Porque entendem memória a partir de determinado ponto e esquece o antes e o depois. Quem tem a memória? Depende de quê? Você está falando de quê? Não, de memória. Não, eu sei. Você está falando. Me explica o que é memória. Porque o espírito é o detentor da memória. Memória é atributo do espírito. Porém, tem coisas que você viveu que estão armazenadas no seu perispírito. E tem coisas que você viveu que estão armazenadas no seu corpo. Enzio, dá um exemplo. Eu vou apanhar hoje. Quem quer ser cobaia? Ah, eu sou a cobaia. Enzio, você sabe quantas vezes é necessário perdoar o seu irmão, seu ofensor? Sei. Quantas? 70 vezes, 7 vezes. Fiz algum esforço para lembrar disso? Não. Onde é que está gravado? Ah, a memória está no espírito. Então quer dizer que isso já faz parte de mim. Se memória é atributo, então ela faz parte de você. Eu consigo perdoar 70 vezes, 7 vezes os meus ofensores? Para longe. E essa informação está onde, então? No meu sistema nervoso. Não virou nem perispírito ainda. Se eu tiver um AVC e esse AVC atingir as partes específicas relacionadas com o processo de armazenar informações, eu não vou ter mais acesso a essas informações. Então elas se apagam definitivamente? Não. Porque se eu conseguir hipnotizar o indivíduo e ele falar através de um médium,
ele pode me dar as informações que ele não consegue porque o corpo dele está com defeito. Sério mesmo? Sério, tem na revista Espírita. Kardec pegou loucos, desdobrou o indivíduo, botou em estado de sonambulo, vinculou ao médico e o cara falou normal. Contou histórias e porque estava daquele jeito e tal. Tinha mais informação do que na condição de encarnado. Por quê? Porque agora o espírito sai do corpo e pode usar um instrumento que está funcionando nos trinques. Porque ele não consegue usar o corpo dele, porque o corpo dele está com falhas no funcionamento. Essa etapa do processo ele não consegue cumprir. Por causa da máquina está com defeito. Então, aonde estão essas informações? Se a estrutura neurológica está com defeito? No perispírito. E quando é que essas memórias, essas informações que estão no corpo, estão no perispírito, vão fazer parte integrante do espírito? Quando você for aqui. Vocês querem que eu repita aquela pergunta que eu falo em todo estudo e toda palestra? 132. Por que a gente tem que encarnar? Para passar pelas vicissitudes da experiência humana. Nisso reside a expiação. Para tanto, você reencarna, toma um corpo em conformidade com o mundo em que você habita. Porque você vai passar pelas experiências ali naquele lugar, naquele ambiente. E ontem eu estava lá no ABEG, falando lá no ABEG sobre a vontade de Deus, e eu colocava, você está no lugar que você precisa para aprender as virtudes que a vida entende que você precisa e tem condição de aprender agora. Porque senão você estava na Rússia, você estava nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, você estava na Lua, você estava em Júpiter. Não. É aqui, nesse ponto onde você está, com as pessoas que você está, com as experiências que você está, que tem o que você precisa para desenvolver as virtudes que, nesse momento, a vida entende que você tem condição. E por que dói? Porque o processo é assim. A dor faz parte do processo. É dentro da condição biológica que nós estamos. Faz parte. Mas a dor não é física, isso é mental. Aí vamos lá. A mente é muito parecida com a definição de alma que Kardec adota. A mente, você tem estruturas neurológicas que dão conta dela, mas ela não é só estruturas neurológicas. Mas a mente originária é o próprio espírito. Então, quer dizer isso, que dentro desse processo, o espírito é o agente, é a base. Está nele, tem um atributo chamado pensamento. Quando ele tem o perispírito, esse perispírito vai oferecer condições para que esse atributo pensamento possa se expressar. E quando eu encarno, o perispírito vai contribuir, vai organizar, vai ser o modelo organizador biológico que se fala, né? Por isso que às vezes tem a confusão. Mas esse negócio de modelo organizador biológico, o perispírito faz tudo pelo corpo. E onde é que fica o espírito? Não, o espírito é o espírito é o arquiteto. É o espírito que pensa o projeto. Aí entrega para o mestre de obra. O mestre de obra vai dizer como o pedreiro tem que fazer. O corpo é o pedreiro. O corpo segue o arquiteto? Não, o corpo segue o mestre de obras. Então, qual é o agente causal da casa? Depende. Porque se eu tirar o mestre de obra, o pedreiro não vai entender o arquiteto. Vocês já viram isso? Eu já vi isso na prática. O arquiteto falando e o pedreiro, sim, 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 tá certo. E o arquiteto sai, aí o pedreiro olha assim e diz assim, não entende de nada. Vamos fazer do jeito que tem que ser feito, que é o jeito que funciona, né? Aí chega o mestre de obras, pelo amor de Deus, você tá louco. Entenderam a lógica da coisa? Então, qual é o agente da casa? Os três. Qual é o mais importante? Bom, nesse caso, é o arquiteto, porque é nele que parte tudo que vai acontecer. E se eu tirar o pedreiro? Não vai ter corpo, não vai acontecer. Precisa do pedreiro para que a casa se concretize, para que ela exista. Agora vamos lá. Espírito, perispírito, corpo físico. Inicialmente, cumpre ressaltar a nossa definição para a palavra pensamento.
matéria sutil, matéria sutil. Se ele está falando em matéria, ele não está falando do pensamento quanto atributo. Ele não vai discutir isso. Então, ele não está falando do atributo espírito. Ele está vindo para a materialidade. É óbvio, isso é fisiologia do pensamento. Ele não está falando da origem do pensamento. Ele quer falar do mecanismo fisiológico. Então, ele, no mínimo, vai falar o perispírito físico. Então, ele não vai discutir atributo. E por que ele não vai discutir atributo? Primeiro, porque não precisa. Kardec já discutiu. Mas ele traz para cá alguns pontos. Ele quer dizer, pessoal, olha, existe um mecanismo para que o pensamento atributo possa se expressar. Como é que é esse mecanismo? Cumpre ressaltar a nossa definição para a palavra pensamento. 2 pontos. Matéria sutil ou fluídica emanada do perispírito. Para veicular, para ser o veículo, para veicular as ideias ou sentimentos gerados pela alma. Ele está dizendo ao eixo, seguinte, a fonte geradora é o espírito que, estando encarnado, é a alma. Bom, maravilha. Eu quero analisar pensamento a partir desse ponto, em que o pensamento é veículo, é instrumento para a manifestação, como está lá no Livro dos Espíritos, ou para a expressão, como se fala muito hoje na psicologia, das ideias ou sentimentos gerados pela alma, como as ondas eletromagnéticas que veiculam as imagens da televisão ou os sons do rádio. Ele aqui está buscando o fundamento total em André Luiz. E André Luiz também não vai dar atenção, né, à ideia lá. Ele fala do atributo, principalmente quando ele fala em evolução em 2 mundos, porque ele está mostrando que, olha, pessoal, Kardec nos trouxe a base. Vamos entender como é que é o mecanismo biológico dessa aqui? É esse que é a evolução em 2 mundos. E aí ele diz assim, médios, deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês entenderem como é que é esse mecanismo no âmbito da atuação mediúnica. Aí escreve o mecanismo da mediunidade. Perguntas? Até aqui. Eu tenho uma forma de pensar prática em relação ao pensamento Eu há também. alguns anos. Eu também. E eu acho que a gente tem um instrumento fantástico para isso hoje em dia. Eu falo que, quando a gente está tratando de pensamento, é só pensar no computador. É muito simples. Você tem a parte do hardware. Ou seja, você tem uma memória de armazenamento, na RAM, determinados processos. Aí, quando você liga o computador, você dá energia para ele, está essa corrente elétrica por esse raio. Essa corrente elétrica forma um código binário. E esse código binário se apresenta em imagens, cálculos e essas coisas. O único problema em relação ao pensamento aí é o quê? Nós não conhecemos o código binário. Porque o código binário é o software, é o nosso software. O nosso pensamento. É matéria, matemática, né? O pessoal acha que tem que pegar na mão para dizer que é matéria. A gente não pega o ar, né? Tem matéria aqui, a gente não consegue pegar o ar. Então, é um processo matemático. Só que no computador é um código cíclico, binário, é 0 e 1. Na nossa mente, no nosso cérebro, não é 0 e 1. Um outro código, a gente não sabe onde é. A gente não sabe como é que ele é armazenado, como ele flui dentro do hardware, mas que ele existe, está lá. Essa é uma forma simplista que eu utilizo para trabalhar com o pensamento. Sempre eu utilizei isso aí. E essa é talvez a mais fácil para a gente começar, para a gente partir do ponto que a gente está, que a gente sempre vai olhar o pensamento dentro dessa materialidade dele, né? Que aí é a expressividade, é a manifestação de um sistema nervoso para fazer isso. Aí a gente vai assim,
Tá, e o que seria o perispírito nesse caso? A corrente elétrica. A corrente elétrica. Porque sem corrente elétrica, aquela informação... Tá, e o que seria o espírito nesse caso? Ah, mas quem criou o Sol? O cara cria o software, o cara cria o código e coloca dentro da estrutura elétrica, né? Está lá no perispírito. E quem vai determinar como o computador vai funcionar ou não é o programa. O programa é inteligente? É. O programador é inteligente? É. O computador é inteligente? É. E onde é que está a inteligência? Você pode olhar cada um deles, analisar cada um deles, mas se você quer ter uma visão de como a coisa funciona, você vai ter que se afastar e ver programador, software, hardware. Que é o que eu estou tentando fazer aqui. A gente tem esse olhar um pouco mais amplo. O Décio ajudou a gente aqui, trazendo um pouco do olhar do pensamento no perispírito. Ele não entrou aqui, por exemplo, nas partes neurológicas do funcionamento do pensamento. Por quê? Ele escreveu um livro chamado Fisiologia Transdimensional. E se a gente quiser entender como o pensamento funciona, aí eu paro aqui, vamos dar um pouco de aula de neurobiologia, né? Aí eu chamo o Márcio, o Rosa, o Manuel Estrela, são profissionais da área de saúde, são especialistas no funcionamento da mecânica corporal. O Décio, ele traz um pouquinho a gente um pouco antes dentro do processo. E aí ele vai poder trabalhar certos atributos do pensamento nessa perspectiva. Por exemplo, o que determina a qualidade do pensamento? Hormônios. Bom, aí eu começo aí a gente já começa a olhar assim, peraí, sentimentos, estão onde? Espírito. Estão junto com atributos. Então, eu não consigo separar sentimento de pensamento, de vontade e inteligência. São atributos, eu não consigo separar. Certo? Quando eu falo em emoções, eu estou falando de questões fisiológicas. Quando eu... Necessariamente não. Necessariamente o pensamento vai definir se você está encarnado. Necessariamente não, porque existem emoções que são eminentemente fisiológicas e você vai estar subordinado a elas, independente do seu grau de evolução e tudo mais. Na definição, por exemplo, se a gente pegar em Descartes, que é o que Kardec vai adotar. Então, fisiologicamente falando, a emoção, na definição descartiana, e Kardec adota ela integralmente, só que ele traz o espírito para dentro da conversa, é toda a repercussão que o corpo impõe sobre a alma. Toda. Então, isso são emoções. Kardec adota essa definição chamada de paixões, que é o que Descartes usa, paixões. Eu entendo o que você está falando, porque eu sou como sou, ok. Tenho o meu perispírito. Programo o meu perispírito para construir um corpo baseado em quem eu sou. Então, isso quer dizer que, além das emoções naturais da condição de encarnado, né, eu vou favorecer, ou eu vou fornecer os códigos necessários, vamos usar assim, pegando o exemplo do Marcos, para que meu corpo me imponha as emoções que estão relacionadas com o meu nível evolutivo. Para quê? Para que na experiência emocional eu possa mudar isso e, ao desencarnar, eu possa fazer um processo de alteração na minha estrutura. As emoções estão mais do cérebro, né? Mais, eu acho que ancestrais. Algumas sim, outras necessariamente não. Porque estude de yoga no primeiro ou segundo andar no São Paulo. Não vai, não. As pessoas não vão conseguir meditar, aprender a respirar, aquele barulho lá de fora. Não acontece. Entendeu? Tem algo que eu queria fazer tal coisa, mas não consegue, o corpo não deixa por efeito certo. Exemplo prático. Eu já comentei várias vezes, quem me conhece, não tem nenhum problema em falar isso, eu sou intolerante.
eu possuo a característica da intolerância. Quer dizer, Enzio é intolerante? Não. O espírito que agora está no personagem Enzio, ele é intolerante. Bom, no meu perispírito, tem essa característica de personalidade programada. Eu só vou ser intolerante nas minhas atitudes enquanto encarnado se o meu cérebro, ao receber os comandos do perispírito, construir as estruturas hormonais e cerebrais, em função de neurotransmissores, que favoreçam que a conduta do intolerante possa se expressar. Né? Tem um livro bem curioso, escrito não por um psicólogo, mas por um jornalista. E um bom jornalista escreve, às vezes, melhor que os profissionais, porque ele consegue trazer a linguagem, que é a inteligência emocional do Warren Gardner. Não, do Daniel Goleman. Um livro bem antigo, da década de 90. Ele traz um exemplo muito curioso. Na época, fizeram exames, era muito mais fácil na época, fácil eticamente falando, né? E, inclusive, eu discordo disso, vai fazer o quê? Ainda bem que hoje eu discordo. Fizeram experimentos, fatiaram o cérebro de macacos. Quaisquer macaco, não. Eles escolheram macacos que eram egoístas e macacos que eram caridosos. Qual a definição? Egoísta, não compartilha. Caridoso, compartilhava. E eles viram que existiam determinadas áreas do cérebro que eram diferentes na função. Quando eu li aquilo, eu lembro que eu fechei o livro assim, agora eu entendi a pergunta do livro de Espíritos. O homem bom é a encarnação de um bom espírito? Resposta, sim. Não pode ser diferente. Todas as atitudes e condutas humanas de encarnados, existem circuitos neurais que favorecem essa conduta. É por isso que você quer ser bom, comece a fazer o bem. Ah, mas é interesseiro. Não tem problema. Comece a fazer. Você vai criar os circuitos, plasticidade neural. Você vai criar os circuitos do hábito da caridade. Você ainda não é caridoso. No dia que você mudar a atitude, que é algo íntimo, você continua fazendo a caridade, só que agora você é caridoso. Por isso a gente tem que encarnar. Porque é nesse processo que acontecem as alterações perispirituais e é na chamada, isso vai acontecer no mundo espiritual. Kardec pergunta, o que o espírito faz no espírito? Fazer. É fazer mesmo, operacionalizar. Make, do inglês. Se eu errei, me corrija. Aí o espírito diz assim, eu vou traduzir para as palavras de hoje, ele vai processar o que ele viveu. Ele vai se tornar aquilo que ele viveu. E se eu não vivi, eu não tenho o que fazer. Por isso eu tenho que voltar para repetir para ver se eu faço. Entenderam a lógica do funcionamento? Por isso que a gente tem que encarnar. Porque é na experiência que eu vou passar. Aí eu faço o enfrentamento das emoções. É fazer o enfrentamento de si mesmo. Isso é Joana de Ângeles na veia, no CEP psicológico. Lembram? Não te preocupes mais. Siga-me. Até o final dessa jornada, olhares para trás, você verás as pessoas, os problemas, mesmo assim, existiram como tudo viu. Eles só foram colocados no destino para te dar a oportunidade de abandonar. Se vês assim, a consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na terra, verás que a luta nunca foi o tempo inteiro entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a prova. Ela
ela escreveu 16 livros para explicar isso aqui. Coloquei nos grupos 2 vezes nos últimos meses. Percebem? Então, o pensamento, e aí quando a gente pega... Eu não vou ler o texto desse aqui, pessoal, porque eu queria mais trazer... Porque está escrito aqui, está muito claro, o texto é muito claro. Chegar aqui só repetir o que está aqui, eu estou dizendo que vocês... Eu queria trazer um pouco mais para a gente olhar. Ah, ele está tratando disso aqui. Ah, mas eu quero ver a expressividade do mundo material, quero ver mais com detalhes. A gente pode pedir para o Marcos depois vir aqui, ó, vamos falar sobre fisiologia orgânica da estrutura do pensamento. Quais são os neurotransmissores, quais são as partes do cérebro, como é que funciona o sistema nervoso. Por que que diz que o intestino é o segundo cérebro? Ele pensa... Peraí, o que é pensamento? No caso do corpo físico, expressividade de processos intelectivos, tais. Então, o intestino pensa. Ah, pensa. É que você está confundindo pensamento com inteligência. Que no espírito estão juntos porque são atributos. No corpo físico são coisas diferentes. Quando você está com o pensamento arruando, você está pensando ou não? Está pensando. Mas eu nem lembro. Não, peraí. Lembrar é outra coisa. Pensamento é uma coisa, lembrança é outra. Lembrar, você só vai lembrar se o pensamento virar memória. Consciente. Porque você não lembra o pensamento, você lembra memórias. São coisas diferentes. É que a gente começa a colocar cada um na sua caixinha, apesar de que na prática é uma caixona só. Mas para eu entender, eu tenho que olhar cada caixinha. Cada caixinha. Para entender isso. Pessoal, perguntas. O que a gente está falando hoje casa muito com a coisa, por exemplo, durante o ano, que mostra a capacidade do neurônio dentro do desenvolvimento de dendritos a mais pelo seu estímulo. Então, acho que a fisiologia do pensamento mostra Parece que assim, e fica ao ser do espírito, né? O espírito. Compreende os aspectos, né? Extremamente, né? Eu acho assim, é isso. Olha a importância prática da coisa. Eu gosto muito da coisa prática. Né? Não, o que você vai falar? Não seja, né? Que eu estou dizendo que eu gosto desse olhar. Ah, mas, quer dizer, a teoria é a explicação de como funciona, mas eu estou vendo funcionando, estou entendendo como funciona. Semana conversando sobre... No domingo, a gente estava lá em Natal, e eu fiz um seminário à tarde sobre paixões no olhar de Kardec. Né? E aí foi falar de Descartes, qual é a ideia. É uma ideia, não é que seja a certa ou a errada. Pessoal, em ciência, certo e errado, a gente usa em relação a métodos que vamos aplicar. Pode não ser um método adequado. Eu nem gosto de certo e errado. Mas é uma forma de ver. E Kardec entendeu que a forma que Descartes apresenta de ver as paixões era que melhor podia ser usada para explicar o que ele estava vendo. Espírito, perispírito, corpo físico. Espírito e alma encarnado, tal, essa coisa toda. E aí nós comentávamos sobre isso e depois falando sobre, por exemplo, amor. Descartes vai estabelecer que o amor é uma paixão. Então, na perspectiva de Descartes, ele não está falando de amor-sentimento. Ele está falando de amor-emoção. Peraí, calma aí, calma. Não é a mesma coisa? Não. Pessoal, sentimento é atributo do espírito. Não tem sensação física. Amor de espírito, você não sente nada. Porque se você sente, é fisiológico. Se é fisiológico, é emoção.
Mas o amor, sentimento, pode se expressar e se manifestar como emoção? Claro que pode. A fonte das emoções que está no espírito são os sentimentos. E se por acaso... Mas, espera aí, você falou que para a emoção se expressar, eu tenho que ter as estruturas neurológicas, orgânicas, funcionais para isso. Então, quer dizer que eu posso amar e não sentir nada? Aí eu olhei assim para a pessoa e disse assim, olha, eu sou hiperativo e tenho um grau baixo de autismo. Eu tenho um certo problema com emoções. E eu sei quando eu amo. E não é pelo que eu sinto. Porque eu sei que tem uma falha no mecanismo. Lembra que eu falei de processo, procedimento? O processo pode estar acontecendo, mas os procedimentos não. Mas o processo existe. Então eu sei quando eu amo. Não pelo que eu sinto. Porque tem uma falha no sentidômetro. Percebem quando a gente tendo esse olhar? Porque senão eu me nego a essas coisas e às vezes eu vou achar que eu não estou, por exemplo, evoluindo. Ou que eu evoluí. Por isso a importância de conhecer os atributos, de entender o perispírito, e Kardec deixa muito claro, você quer entender como funcionam todos os fenômenos espirituais? Entenda o mecanismo, aí sim, os mecanismos do perispírito. Já surgiu uma outra palavra, não digo nem são duplos, talvez mais de um. Você colocou o sentimento, né? Então, se pensa sentimentos, mentais, né? E os provar que o sentimento ele é físico também. É que a principal doença de massa que dá hoje é do sistema cardiovascular. Por quê? Porque talvez dentro dos sentimentos físicos é o aparelho que mais sofre dentro do nosso corpo. Boa. Porque quando você libera, por exemplo, uma adrenalina, fazem os parados centrais se contraírem, os vasos periféricos dilatarem, ou seja, esse fluxo vai ser um lugar estressado, tá? Imagina o quão mal faz isso para então, é justamente isso. Ter Vai falar isso para a psicóloga? Está sentado na frente da psicóloga? Porque aí, olha como fica fácil para a gente ter uma noção muito mais objetiva da realidade. Olha o que o Décio escreve aqui, logo na sequência, assim, um pouquinho mais feliz. Podemos dizer, com base no exposto, que o pensamento é emitido pelo perispírito. Aí, para o indivíduo, mesmo, por exemplo, estudioso de Kardec e tal, como eu, Maurici, estamos Kardec, né, com dedicação, como o Vani, diz assim, ele errou aqui, porque o pensamento ele não é emitido pelo perispírito, ele é emitido pelo espírito. Só que aí, quando eu tenho esse olhar, assim, não, mas eu estou entendendo, porque nesse momento ele não está falando do pensamento atributo, ele está falando do pensamento expressividade. E realmente, essa expressividade, ela é emitida pelo perispírito, porque o perispírito é matéria. Então, a emissão do pensamento, a manifestação, ela se dá pelo perispírito, e não pelo espírito. O espírito é fonte. Aí, olha o que ele diz na sequência. Podemos dizer, com base no exposto, que o pensamento é emitido pelo perispírito, visto que é matéria. É motivado pelos sentimentos e pelas ideias, que são produtos do princípio inteligente. Aí, como os atributos, eu posso, na hora que eu uso um, fazendo referência ao ser, ao objeto, ao ente, filosoficamente falando, automaticamente todos os outros estão presentes. Porque se eu falar do atributo cor dessa cadeira, implicitamente eu estou trazendo todos os outros juntos. Por isso que Kardec se preocupava em falar em pensamento. Então, a palavra pensamento, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, ela traz no seu bojo, na sua implícito, sentimento, vontade,
inteligência, tudo isso numa coisa só. Sério, Enzo? Procure em casa a definição de pensamento filosófico, na maioria dos filósofos do século XVI, XVII e XVIII. Eita! Quando eles falavam em pensamento, eles não separavam pensamento de vontade, pensamento de, inclusive da própria emoção, porque não dissociava espírito, matéria, né? Então, dependendo dos filósofos que nós usamos na base da nossa formação acadêmica, a emoções e sentimentos ficam muito confusos. Por quê? Porque só tem corpo físico. E os filósofos espiritualistas não têm perispírito, só tem espírito e corpo físico. Aí fica confuso. Aí, sentimento, emoção, são duas coisas. Falta o intermediário. Kardec resolve o problema. Os espíritos, né? Com Kardec resolve o problema. Achava isso. Não, é fantástico. Fantástico. Isso. Aí, se eu olhar para o espírito, tem um texto de Kardec, eu posso até mostrar para vocês, são 3 textos, depois eu compartilho o link do Kardecpédia, onde ele fala sobre fotografia do pensamento, comunhão de pensamento, e é outro texto. Aí ele vai colocar pensamento e a vontade como um só. Como um só, certo? Pensamento e a vontade como um só. Que aí o pensamento dá forma e movimento. Ele não separa, porque como atributos você não tem como separar. Por exemplo, no corpo, né? Certo. O corpo mundial, por exemplo, no processo final. Tem um aquecimento, um período de aquecimento. E o pensamento ali, boa, claro, isso seria, mas eu vou colocar em prática. Nesse caso, o pensamento ele é extremamente fisiológico. É porque assim, quando vamos, a questão das emoções. Tem as emoções que estão antes, tem as emoções durante e tem as emoções depois. Porque como as emoções são a repercussão fisiológica que o corpo tem sobre a alma, ansiedade, emoção. Ela é antes, durante ou depois? Antes. Prazer, depois. É tudo emoção. Certo? Angústia, durante. Então, você vai ter emoções o tempo inteiro. Então, a paixão, é paixão, né? Ela é boa ou ela é má? Descartes vai dizer, Kardec adota isso, a paixão nem é boa nem é má, ela só é paixão, ela é da condição, ela existe. Ponto. O que é que você faz com ela? E o domínio que ela tem sobre você é que vai determinar se ela é boa ou má. É como um cavalo, a resposta é assim, do Espírito, é como um cavalo selvagem. Se você o doma, boa. Se não doma, se ele toma você, ele lhe destrói. Você percebe que, mesmo no âmbito fisiológico, pensamento, vontade e emoção, você não tem como separar? A gente separa didaticamente para entender o que está acontecendo. Porque são atributos da condição do encarnado. Porque você está muito interessante. Na minha experiência, você tem uma crescimento, você tem um momento que você está esperando para entrar na prova, e você entra na prova e está mais pronto. Para que você está no ponto dando uma assim, eu penso muito assim, essa coisa de meus anos, meus co-espíritos, e eu faço aquilo que realmente precisa ser. Agora,
Percebem que a coisa continua sendo a coisa, mas o que determina a sua finalidade não é a coisa em si, mas é a minha atitude diante dela. E como o pensamento ele influi nesse processo, né? E me corrija se eu estiver errado, Michael. Há 20 anos atrás, não existia budista com menos de 30 anos. Ele tinha que ter 30 anos ou mais. Ela estava repetindo o movimento dele. Hoje, a mente. E antes não existia, porque achava que era só física. Hoje sabe que não, pensamento maior. Isso a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Esse é o grande objetivo, a gente entender esse processo. Deus, você vai falar. Você não tem assim nada. E a adrenalina? Endorfina. Endorfina, entra em transe. Mergulho em transe, entra em sonambulismo. Muito bem, pessoal. Sim. É. Qual o título do livro? Revolução em 2000. O que a gente precisa ter claro é o seguinte: em que momento esse fluxo ele acontece? Ele é bilateral, mas ele necessariamente não é contínuo, certo? Por quê? Porque eu, você, Marcos, cada um aqui está encarnado. Então, hoje nós estamos subordinados às regras do mundo material nessa estrutura dimensional. Quando eu desencarnar, eu me liberto, eu tenho que desencarnar mesmo, certo? O que é desencarnar? É sair da encarnação, não é só morrer. Tem que sair da encarnação. Eu tenho que me libertar do personagem. Eu vou chegar do outro lado e olhar para Édrio, para Elike, para Edna, para Maria Clara, e vou dizer assim: poxa, eu convivi com esses espíritos. Eu não vou chamar de meus filhos e minha neta. Esses espíritos nós tivemos na encarnação passada. Pior que é isso. Porque se eu mantiver olhar para Maria Clara como minha neta, eu estou preso ao personagem, acabou. Sim, mas tem que ser desde agora. Eu tenho que mudar o olhar que eu tenho sobre o outro. Como eu estou encarnado, existem os gatilhos psicológicos. O gatilho psicológico avô nasceu em mim quando minha neta nasceu. Então, tem um gatilho psicológico? Tem. Ok. Isso favorece alterações neuroquímicas? Favorece, que a gente fica bobalhão. Bom, então, são emoções que eu não tenho controle sobre elas, são gatilhos psicológicos. E se isso não acontece, tem algum problema no meu tic-tac. Mas para ter essa consciência, está numa estado particular. Não, tem que ser agora. Tem que ser aqui. Lá não. Tem que ser aqui. Quando? Questão 919A do Livro dos Espíritos. Ao final do dia, eu parava, eu refletia, eu meditava sobre o que tinha acontecido. Se eu errei, eu ia me corrigir. Se eu fiz certo, eu vou continuar e melhorar. É aqui. Não vai acontecer lá. Lá vai processar o que eu conquistei aqui. Certo? Não é lá. Eu não. Você vai no mercado e quer fazer um bolo. Você vai no mercado comprar os ingredientes. Se chegar em casa faltou ingrediente, não vai ter bolo.
Você tem que voltar para o mercado para conquistar esse ingrediente. Ponto. Não adianta. Ah, eu vou mudar o ingrediente. Você vai ter outra coisa. Você faz, mas não é a mesma coisa. Por isso que é aqui. Então, eu aprendo a perdoar aqui. Eu aprendo... Eu vou finalizar com um texto aqui, que é Emmanuel, para a gente sair amaciado para casa. Né? Eu tenho que aprender compreensão, eu tenho que viver compreensão, porque aprender eu já aprendi, teoricamente. Mas, para eu completar o processo de aprendizado, eu tenho que transformar isso em experiência. Né? Aí, quando eu desencarnar, eu trago a experiência. Aí eu vou ter acesso, né? Eu vou estar numa estrutura dimensional, ainda material, porque o perispírito é material, para que eu possa fazer esse processamento de informações e vire só código binário. E aí isso se transcreva ou se transespiritualize, seja lá o nome que quiser, para o ser imortal. Não é código binário, é pura energia. Ou melhor, mas energia aqui é por essência espiritual. Você se torna aquilo. Aí eu vou reencarnar de novo. Quando eu reencarno, eu já vou formar um corpo físico com uma mecânica já favorável a expressar essas. Tem criança que está nascendo hoje assim, eu não quero ter criança, porque não gosto. Não, até que é gostoso, é porque eu não quero matar os bichinhos. Quem ensinou isso para a criança? Não, já nasceu com isso. Quer dizer, essa estrutura de raciocínio lógico, que é neurológico, para ele viu um desenho e pronto, ele só fez isso, despertou. Ele já traz. Paulo só precisou ver Jesus uma vez. Estevão nem precisou ver Jesus, só precisou ouvir os ensinos. Despertou. Ele já tinha aquilo. E o cérebro dele já estavam formados para aquilo. Por isso que Estevão diz a Paulo, ele defendeu Moisés com todas as forças. Quando ele conhecer Jesus, vai fazer a mesma coisa, só que agora para Jesus. Por quê? Porque já tem nele. Nós não temos isso. Nós é no esforço do dia a dia que vamos desenvolver isso. E aí tem todo esse processo. Ok? Bom, o texto do Décio, já caminhando no final, ele vai falar de um negócio muito interessante, bem polêmico, chamado lavas mentais e formas de pensamento. O que são isso? É que o nosso pensamento ele pode tomar forma no mundo espiritual. Mas qual pensamento? Esse que é produzido pelo perispírito, não o pensamento atributo. Tá? Por isso que você não vai... Jesus chega aqui, ninguém vai perceber nada, nem qual pensamento vai ter. Ele está em toda parte. Por quê? Porque a estrutura perispiritual dele é tão sutil, tão sutil, tão sutil, que não consegue atuar nessa matéria, na estrutura material. Aí por isso que ele precisa dos intermediários. E aí ele usa a ideia de sujeira mental, dessa coisa toda, que é a limpeza, pensamento puro, sujeira, pensamento imperfeito. Muito bem. Eu queria finalizar, pessoal, com um texto. Eu compartilhei esse texto. Não vou isso aqui, não. Tá. Eu tinha escolhido outro, sabe, pessoal? É o que eu tinha compartilhado essa semana. Depois você dê uma olhada em nossas mãos. E tem muito com isso aqui. É onde Emmanuel analisa o versículo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí ele faz uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 situações vivenciais e por que essa situação existe. Tá? Só que aí o mandato só obedece. Esse aqui é o capítulo 26 que eu ia ler, do livro Ceifa de Luz. Mas eu vou ler o capítulo 27, para a gente finalizar. Tá bom? Livro Ceifa de Luz. Começamos com o livro das respostas. Capítulo 27. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Mateus, capítulo 5, versículo 4. É o texto que Emmanuel analisa. Bem-aventurados os que choram. Diz Emmanuel. Bem-aventurados os que choram. Disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas
amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Porque quando eu voltar para o mundo espiritual, eu levo o que eu tenho. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprimorando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. E ele finaliza. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, escutar, absorver o ensino teórico, seguir, aplicar na prática. Em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz. Eu compartilho depois, se alguém quiser lembrar. Mano, tem hora que ele está de mau humor. Vejam, a fala de Emmanuel, que é uma fala que vai analisar um versículo do Evangelho, bem-aventurados que choram, está dizendo justamente de modo evangélico, dentro das frases do Evangelho, que nós discutimos em teoria até agora. Se a vida colocou você numa circunstância para fazer o enfrentamento das próprias emoções, para que você se liberte delas, e se libertar delas não é se livrar delas, porque não tem como, é do corpo, a não ser que você mude a estrutura fisiológica. Veja, ele fala em cicatriz. Estamos exercitando compreensão? Estamos. Para exercitar compreensão, você vai estar junto de pessoas, eu falava isso ontem, de pessoas que vão te cobrar compreensão. Só que eu não tenho. E aí eles forçam a barra. E machuca. Quando machuca, aí eu tenho um psicólogo aqui que se eu falar besteira pode me corrigir. Abre uma fissura, abre uma ferida. Eu tenho duas opções. Doutores, se tem uma ferida, se eu cuido dela, o que acontece? Ela sara. E fica uma cicatriz. Emmanuel falou da cicatriz. Só que a cicatriz é física, mesmo psicologicamente falando, porque psicologicamente falando, a gente está falando da mente. Mente em espiritismo é parecido com a definição de alma, que é o espírito encarnado. Ser encarnado é material. Então, não existe cicatriz no espírito, existe o aprendizado. A cicatriz é na condição de encarnado, mesmo no perispírito. E aí, e se eu não tratar da ferida? Ela pode infeccionar e permanecer sangrando enquanto eu não trato. Aí a vida coloca você num contexto para você muda porque aprendeu que tem que mudar, 70 vezes 7 vezes. Então, quando você estiver numa situação de perdão, perdoe. E o que é perdoar? É esquecer a ofensa, não é esquecer o fato. Porque esquecer o fato é uma questão de esclerose.
Se você deixar a memória funciona, você não vai esquecer o fato. Porém, a ofensa é como eu me sinto diante do fato. Aí eu esqueço a ofensa. Eu não olho o outro como ofensor. Eu olho o outro como instrumento desse processo. Aí eu me submeto ao processo de aprendizado. Mudei? Mudei. Ficou o quê? Cicatriz. Para quê? Para me lembrar que eu já consigo. Então, é por isso que ele coloca aflição e tranquilidade. A outra, anterior, é a mesma coisa. É em nossas mãos. Está nas nossas mãos a escolha de como agir diante das lições. Olha como tudo se encaixa. Marcas profundas, né? Quanto maior for a peixeira, mais profundo foi o rasgo. A gente só tem que lembrar que quanto mais duro é o coração, mais afiada tem que ser a peixeira. Então, até nisso, Deus acerta. E aí a gente agora entende como é que o mecanismo funciona. E aí aumenta a nossa responsabilidade em nos permitir o enfrentamento dos desafios. E lembrem-se, Olha, ficar na toda vez sabendo disso. Vai facilitar o processo. isso não é ótimo? Me fez lembrar um comunicado do meu filho desencarnado, quando ele apareceu para mim em espírito e disse: mãe, o homem só tem dois caminhos, o bem e o mal. Aí a Regina morre, chega do outro lado, aí vem lá, ô meu filho, eu disse, ô dona Regina, oi, somos companheiros de jornada. Desencarna, dona Regina. Né? Por enquanto ela está encarnada. Está encarnada? Tem o gatilho mãe, amamentou, essa coisa toda, está presente. Negar isso é fugir da experiência humana, fugir da experiência e atrasar o processo evolutivo. Por isso tem o chamado período de perturbação no mundo espiritual, que é o período de adaptação. Sair da encarnação e assumir a condição de espírito imortal. Deixar a condição de alma e retornar à condição de espírito imortal. O que acontece com a alma depois da morte? Retorna à condição de espírito. Está no livro dos Espíritos. Muito bem, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Tem que ver com os nossos coordenadores, né? O nosso chefe, o Dr. Mauro, como é que vai ser. Acredito que talvez ainda tenha domingo, não sei o que é que ele preparou, mas sigamos. E a doutrina espírita, esse é de fato, entendo, aprendi com Kardec, ele deixa isso textualmente. A missão do espiritismo é a orientação para a transformação moral da humanidade através da transformação moral do homem. Doutrina espírita, na prática, na aplicabilidade, é consolo pelo esclarecimento. Esclarecimento e consolo. Com tudo que a gente aprendeu hoje aqui, nós acredito que a maioria de nós está saindo com o coração um pouquinho mais quentinho. Agora é só aplicar.